Bom, quem não pegou nenhum tema da série que a gente está trabalhando aqui, esse já é o quarto tema hoje. Alguém está vindo pela primeira vez? Ali uma pessoa, 2, 3, 4, ok. Desde setembro, estamos trabalhando numa série chamada Identidade. Qual é o propósito disso? Se nós não soubermos quem nós somos, jamais iremos entender nossa necessidade de um Salvador. Então precisamos saber quem somos: fracos, impotentes, carentes de alguém, e esse alguém é o Senhor, ok? Entendemos também que precisamos identificar quem estão aos nossos lados, quem faz parte dessa comunidade, e não apenas identificar, mas entender que um dos propósitos da nossa vida é beneficiar os outros. Então, no primeiro tema, falamos sobre Pedro. Pedro, vendo Jesus, convivendo com ele, chegou a um ponto que ele acreditou que ele era autossuficiente. Então ele chegou para Jesus e falou assim: eu consigo, onde você for eu vou, já que morrer eu morro, porque ele achou que era muito fácil. E aí, eis que o galo disse para ele que não era fácil. O Senhor falou: você vai me negar. Ele: não, jamais. E aí veio a circunstância e ele percebeu que ele era fraco. Nós somos fracos. Não adianta, você pode orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, fazer seu devocional, estudar hebraico, grego, fazer o que for. Você é fraco. Você é fraco. A palavra diz: quem está em pé, cuidado para que não caia. A nossa força vem da ligação contínua com o Senhor. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que nós falamos no tema seguinte da menina cativa, aquela que estava na casa de Naamã. Ou seja, não basta identificar que eu só consigo ser forte convivendo com o Senhor. A minha força, ela é também, vamos pôr assim, fortalecida, se é que posso ser redundante nisso, quando eu contribuo para o bem dos outros. Ou seja, eu não sou o fim, eu sou o meio. O Senhor me fortalece para que através de mim eu fortaleça os outros. Porque como um jarro, eu não posso ser um recipiente para armazenar o líquido para sempre. Porque não tem jarro que armazene água e continue puro. Todo jarro que armazene água precisa de alguma forma comunicar a outro recipiente. Precisa circular, porque água parada, embora seja pura, boa, estraga. Então o Senhor nos fortalece para que a nossa vida também sirva de alguma forma de recipiente, de alguma forma de remédio, para também favorecer os outros. E aí entendemos esses dois aspectos, eu e o meu próximo. E entendemos e começamos a entender o aspecto do Senhor. Por quê? Em Atos, que é o tema que nós estamos tomando como foco, 4 filhos de um sumo sacerdote, olhando Paulo pregar e exorcizar e testemunhar, achou que era fácil, achou que era só dizer assim: ei, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que Paulo prega, sai embora demônio. E aí achava que todo mundo ia sair, mas não foi assim. E aí o demônio falou para ele o seguinte: eu sei quem é Paulo, sei quem é o Senhor de Paulo, mas e você quem é? Então, saber quem eu sou, saber quem é o outro e principalmente saber quem é o Senhor. E não tem como sabermos quem é o Senhor se a gente não puder passar alguns dias estudando. Então nós dividimos. Semana passada falamos sobre o Pai. Então, no aspecto da divindade, falamos sobre o Pai. Hoje vamos falar sobre o Filho. E domingo que vem vamos terminar falando sobre o Espírito Santo. Então, quem é Deus? Quem é Deus? O meu propósito, muito mais do que te levar a conhecer ou a saber formular uma resposta, é que essa descoberta te leve a um relacionamento. É o principal desejo. Muito mais do que saber explicar para alguém o que é saber ter uma experiência com aquele que você descobriu quem é. Porque aí a tua vida vai dizer, não apenas as palavras. Então hoje vamos falar sobre o Filho. Semana passada eu até fiz uma brincadeira, que muitas vezes a gente fala assim: não sei se você já orou assim, mas às vezes as pessoas são levadas a orar, né? Em nome do Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Já orou assim? Já viu alguém orando? Então, isso está errado. Nós, como adventistas, não podemos orar assim. Isso é um triteísmo. É como se nós estivéssemos falando que tem 3 deuses, mas só há um Deus. Então nós vimos semana passada que há só um Deus, não é? Só um Deus. Quem é esse Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu não creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creio em um Deus só. E aí falamos sobre como que a Bíblia identifica que são apenas 3 e não 4. Por que não só 2? Por que não só 1? E a gente viu na língua hebraica o porquê que é assim. Não é a igreja adventista que diz que é assim, está no original. É a Bíblia que diz. A gente apenas interpreta, de repente estuda e fala, é isso. Não tem como falar que é mais de 3 ou que é menos. A Bíblia é clara. Então vimos domingo passado a respeito do Pai, como que o Pai é identificado na Bíblia. Muitas vezes as pessoas associam o Velho Testamento como um Deus carrancudo, né? Um Deus que só quer matar, que só quer destruir, e aí parece que há uma contradição no Novo Testamento, quando Deus é apresentado, é um Deus de amor, um Deus pacífico, um Deus que acolhe, um Deus que perdoa, e a gente viu claramente semana passada que nada disso é verdade, que Deus é amor, independente do meu e do teu comportamento, Ele é amor, na essência. E um dos atributos do amor é relacionamento. E isso já é uma lição para nós, que Deus não pode ser um ser individual. Amor só subsiste através das relações. Então, se Deus é amor, há mais de um. Não Deus, mas pessoa. Ok? E a gente viu que no Velho Testamento Deus se manifesta como um Deus de amor. Assim como também é no Novo. Porém, no aspecto econômico da ação divina, a gente vê muito claramente essa distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Novo Testamento e não no Velho. No Velho Testamento é muito o Senhor, Deus, não nos dar uma clara evidência aonde está o Pai ali, aonde está o Filho ali, onde está o Espírito Santo ali. Mas no Novo é muito claro isso. Mas por quê? Didática. E eu até usei um exemplo de que se eu estou aqui, vocês estão me vendo aqui, e de repente eu for até o final da igreja e falar assim, ó, eu estou aqui, estou lá no final da igreja agora, vocês ainda vão acreditar que eu estou aqui, estando lá? Não tem como. Então imagina só, para um povo que sempre creu que Deus é um, de repente Jesus vem, né, Deus se encarna, vem na terra, anda entre o povo e assume ser Deus. E aí o povo vai pensar, mas quem está no céu? Então, de maneira muito didática, você vê o Filho falando sobre si, dando como testemunho do Pai que está no céu, e na ida dele para o céu, dando ou reforçando a ideia da presença ainda do Espírito Santo. Porque Deus é um Deus onipresente, e a gente vê através da palavra do Senhor. Então hoje, vamos nos aprofundar um pouco a respeito do Filho. Tranquilo? Esse é o tema. Passou? O Filho. E aí vem uma coisa interessante. Essa é uma fala de Jesus que está registrada na Bíblia. Ele diz o quê? Eu e o Pai o quê? Eu e o Pai. Diante dessa expressão, nós temos 3 perguntas. São elas: ou ele é um lunático, ok? Ou ele é um mentiroso, ou ele de fato é o que diz ser. Ao longo das eras, as pessoas procuraram estudar Jesus como um ser histórico, como um profeta, ou como qualquer outra personalidade. Mas ele disse ser um com o Pai. Se o Pai é retratado como Deus, então ele se auto-intitula como Deus. Agora, se a Bíblia não identificar assim, então podemos categorizar ele como sendo um lunático, um louco, assumindo ser alguém que não é, ou um mentiroso, querendo criar um movimento apenas para atrair fiéis, levantar recursos, construir uma fortaleza financeira, ou, assim como nós queremos, de fato ser quem ele é.
Então vamos tentar entender um pouquinho a respeito disso. A Bíblia vai falar em Isaías, e a profecia vai nos apontar que o Senhor viria de uma virgem, ok? O Salvador, o Messias viria de uma virgem. E esse é um ponto interessante. Ele viria como todo ser humano vem, através de uma gestação. Agora, como é que pode Deus se encarnar, né, estar ali dentro de um ventre e não perder os seus atributos a ponto de o seu sacrifício ainda ser válido para redimir o ser humano? Primeiro ponto, Isaías 9, verso 6. A gente vai ler bastante versos, então, por favor, Isaías 9, verso 6. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas esse é um verso interessante, porque vai falar de, vamos pôr assim, uma ambiguidade neste nascimento. Acharam aí? Isaías 9, verso 6. Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pegando a primeira parte, a gente tem essa expressão aqui, ó: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Amados, eu digo para vocês que eu sou muito questionador por algumas coisas. Eu não sei se tem algum professor aqui de português ou de linguística, mas eu me questiono do porquê que a Bíblia usa algumas expressões, sendo que poderia omitir. Por que é redundante em alguns pontos? Há um sentido para tudo isso, meus amados. Há uma diferença muito clara em eu falar que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Nessa expressão fica intrínseca a ideia de um ser que seria divino e ao mesmo tempo humano. Um filho nos nasceu se remete ao aspecto humano daquele ser que viria. Um filho se nos deu, dar a característica que ele próprio estava se dando para a humanidade. Ou seja, não seria fruto de uma relação homem com mulher como é naturalmente, mas seria através de um efeito milagroso, de uma atuação divina, para que ele se desse à humanidade. Ok, até aí, tranquilo. Mas Lucas 1, 35 vai falar que o Espírito Santo dizendo a Maria, o anjo dizendo a Maria, que o Espírito Santo viria sobre ela, e então colocaria dentro dela o Salvador. Lucas 1, 35. Lucas 1, 35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. E aí vem então a pergunta: o que é que caracteriza a pessoa como humano? É o que nós identificamos como um padrão. E esse padrão, ele foi, vamos por assim, decodificado por completo em 2003, quando os cientistas conseguiram mapear todo o nosso DNA. E aí é muito fácil, através desse padrão, desse código, saber o que é humano, saber o que é macaco, o que é tartaruga e o que é qualquer outro ser. Então, há um padrão para que alguém seja humano, ok? E esse padrão nós chamamos de DNA. E o Senhor, ele viria e teria o mesmo DNA que o meu e o seu, características humanas. Agora, tranquilo. Agora, olha que interessante, nesse quadro, nós temos duas naturezas aqui, certo? Nós temos a natureza do homem e a natureza de Jesus. Há uma ideia sobre,
pode ser uma filosofia, não sei uma filosofia, mas uma ideologia melhor, dizendo sobre pré-lapsariano e pós-lapsariano. Sabe o que é isso? Pré-lapso, natureza pré-lapso, é a natureza antes do lapso do pecado. Pós-lapso, natureza depois do pecado. Nós, como adventistas, cremos que Jesus veio com a natureza pré-lapsariana. A natureza de Cristo era semelhante à natureza de Adão antes do pecado. Mas qual a diferença? Muito clara. Se eu digo que Jesus veio com uma natureza pós-lapsariana e conseguiu ser perfeito e não pecar, eu dou vazão a uma ideia que nós chamamos de perfeccionismo. É a ideia de que você se manter, de certa forma, praticando certos ritos, você vai atingir um nível que você não vai mais pecar. E não pecando mais, você vai ser um ser santo, vivendo no meio do povo. Nós não cremos nisso. Então, Jesus, ele veio em uma natureza pré-lapsariana, porém com os efeitos sobre ele de uma natureza pós-lapsariana. Então, ele cansou, dormiu, e várias outras coisas que são atribuídas para a fadiga pós-pecado. Foi tentado e várias outras coisas. Então, Jesus, ele veio com uma natureza pré-lapsariana. Tranquilo? Maravilha. E ali você vê alguns versos. Pode tirar foto, pode registrar para depois você ler. Não dá para a gente ler todos os versos. Mas aí vem a pergunta. Se Jesus nasceu de um ventre, como é que ele conseguiu manter a natureza divina nascendo de uma mulher como eu e você nascemos? Tem algum médico aqui? Alguém da área de saúde? Há uma coisa interessante. O que é que uma mãe não passa para o filho em hipótese alguma? Não tem como transferir. Alguém sabe? O que é que a mãe não passa em hipótese alguma para o filho? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, não passa em hipótese alguma. Qual que é? O pecado, o aspecto espiritual, já falei, é verdade. Você não vai. O sangue. Por isso que uma mãe que tem alguma doença sanguínea não tem problema nenhum na gestação. O grande risco é na hora do parto. Então há uma preocupação, uma atenção maior para que na hora do parto o neném não receba, né, não engula, não ingira. Ingira? É? Não inale, vamos pôr assim, né? O sangue da mãe. Então há uma preocupação muito grande quanto a isso. Por exemplo, você pode ser O positivo e a tua mãe O negativo. Você pode ter um tipo sanguíneo, sua mãe outro. Então, o sangue é algo que não passa da mãe para o... Aí você vê como Deus, ele é sábio. Ele é a sabedoria. Porque quando ele criou o ser humano e deu a Eva a possibilidade de ser mãe, ele também deu a Eva a possibilidade de ter no ventre uma maneira para caso o pecado viesse, ele teria como enviar o Salvador, ele teria como vir através do ser humano e se manter divino. Porque o sangue puro era a única coisa que poderia redimir e pagar o preço do pecado. Não é o meu, não é o teu sangue, não é o sangue de nenhum animal, somente o sangue divino poderia fazer isso. E não foi o sangue de Maria, mas sim o sangue de Jesus. Então, a maneira com que Deus criou você, mulher, foi pensando, se o pecado um dia viesse, como veio, teria uma maneira do céu vir à terra, sem se contaminar com o pecado do homem. Então o sangue de Cristo é um sangue puro. Ele não foi contaminado pelo meu e nem pelo teu. Por isso que nós acreditamos que o sacrifício dele foi suficiente para nos salvar, para nos purificar de todo o mal. É o sangue dele que nós clamamos, reclamamos e suplicamos. É ele que vai nos lavar e nenhum outro. Eu posso ser muito puro, posso ser muito santo, posso ter feito várias obras boas, mas o meu sangue não te lava, não te purifica, não te limpa de nada. Somente o sangue de Jesus. E isso Deus criou você, mulher, para receber o Salvador e o nosso sangue pecaminoso não envolvê-lo. Amém? Que maravilha, não é? Que maravilha. Isso a ciência explica, meus amados. Não sou eu, pastor, que está falando. É a ciência que diz isso. E aí vem um ponto interessante.
Se Jesus não foi contaminado com o sangue, se ele veio, ou se ele se deu, se ele veio à terra, há um pensamento em João que alguns vão tentar contradizer. Por exemplo, João 1, 2 e 14 vai falar que o verbo se fez carne. Mas antes do verbo se fazer carne, ele estava onde? Com Deus, não estava? E ele, juntamente com Deus, criou o quê? E sem ele, nada do que foi criado, o quê? Se fez, ok? Mas há uma expressão, vamos à Bíblia, para ficar claro. João 1, verso 2. Diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? E o verbo era Deus. Pegue bem esse finalzinho, a gente vai tentar entender no grego o porquê que é uma confusão quanto a isso. Colossenses 1, 13 a 17. Colossenses 1, 13 a 17. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Ok? Avançando, João 17,5. João 17,5 vai falar, o Senhor vai falar: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 8, 58. João 8, 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu... Há uma ideia que não extingue a verdade sobre Jesus ser Deus, mas essa linha de pensamento coloca não ele como um ser eterno, mas alguém que foi dado uma posição divina. Então, quando a gente leu em João 1, verso 1, lá vão dizer que ele não era Deus, mas sim que ele apenas estava com Deus. E o fato dele se tornar Deus foi através do sacrifício dele. Então, qual que é a ideia principal? Nós lemos que ele é o primogênito do quê? Da criação. Então, pegam essa passagem e vão falar que no princípio, lá atrás, quando não tinha nada, Deus começou a criação criando quem? Jesus. Antes de ter mundo, criou Jesus. Aí depois começou a criar os anjos, aí criou outras coisas, mas Deus teve um princípio, ou Jesus teve um princípio. Então, ele não é Deus, ele foi gerado, foi criado por Deus. E muitas vezes, alguns do nosso meio crê dessa forma, que ele não é, ele foi gerado por Deus, para de repente tirar ele da solidão. Então Deus se viu sozinho, carente, e falou assim: vou criar alguém semelhante a mim para governar comigo. E aí criou Jesus. E aí viu que os dois não eram suficientes, criou os anjos, mas aí viu que faltava algo. Então é uma linha de pensamento que coloca Deus como insuficiente, como dependente de um outro ser fora ele. Isso não é bíblico, isso não é verdade. Outra linha de raciocínio vai colocar ele como criado pela mulher, mas aí vem expressões que a gente vai compreender aqui. No grego, a expressão primogênito de Deus e primogênito dentre os mortos. Como é que ficaria isso? A expressão protótokos, protos, primeiro, e tiketo, que é gerar ou nascer. Ou seja, nessa expressão,
nós temos o sentido temporal e o sentido qualificativo superlativo, ou seja, é quando um exemplo, vou colocar aqui essa planta aqui, essas flores aqui, ok? Então, ela não foi a primeira criada, um artista criou outras e aí vende, réplica, tem aqui, tem ali, mas eu vou usar um sentido no superlativo, no exagero. Então eu vou falar que essa dentre todas as flores que já foram criadas é a primeira, porque ela é mais bonita, é a mais bela, é a mais cheirosa, é mais tudo. Então ela passa a ser a primeira no status em que eu coloco como qualidade, não como essência. Quando nós olhamos para Jesus, ele sendo o primogênito dentre os mortos, a gente vai para uma expressão que até a própria Bíblia usa, que Jesus não foi morto na cruz como ideia, como sacrifício, mas ele foi morto desde o princípio que ele se propôs a morrer pelo ser humano. Então, antes que houvesse pecado, em uma reunião em que Deus estava presente, caso houvesse a rebelião do ser humano, o que nós faríamos? O Senhor se propôs, eu morro pelo ser humano. Então ele é o sacrifício desde o passado longínquo, quando o ser humano ainda nem tinha sido criado e nem tinha pecado. Então a primogenitura nesse sentido não é no aspecto temporal, não é no aspecto temporal, até porque ele não foi o primeiro a morrer, muitos morreram, e nem foi o primeiro a ressuscitar, muitos morreram e ressuscitaram. Então aqui é uma expressão que a Bíblia usa para dizer que a morte dele se deu muito antes do fato consumado. Por isso que todos aqueles que morreram antes da morte de Jesus aguardavam a morte dele. Se ele não morresse e ressuscitasse, todos que morreram antes e também depois, seria tudo em vão, independente se tinham vivido a vida por Deus ou não. Direitos do primogênito: direito à consagração a Deus, direitos de sucessão dos poderes paternos, direito da bênção especial do pai, porção dobrada da herança material paterna. Nesse sentido aqui, todas esses atributos foi dado a Jesus. Ele foi consagrado a Deus, se você olhar, ele foi consagrado a Deus no 8º dia. Ele teve direito da sucessão dos poderes paternos, tudo aquilo que o pai fazia, ele reclamava, ele falava assim, eu faço também. Direito à bênção especial do pai, a gente vê no batismo dele a atuação da Trindade, e uma porção dobrada da herança material paterna, ou seja, na morte dele e ressurreição, ele fala que tudo foi dado a ele. A pouco ele fala que tudo está sob estado dos seus pés. A morte e ressurreição deu a ele direito a tudo. Por isso que nós, e assim a Bíblia vai dizer, nós cremos que Jesus hoje é o nosso advogado, certo? Porém, ele vai ser lá na frente o quê? O nosso juiz. Porque não é o pai que vai julgar, e sim o filho. Porque foi o filho que veio. O poder foi dado ao filho. E se o pai julgasse, nós como seres muito espertos, poderíamos contra-argumentar, mas como é que pode o Senhor querer me julgar? O Senhor não viveu o que eu vivi, não sabe as duras, as provas, quão difícil foi. Mas Jesus sabe. Então o que hoje é nosso advogado, amanhã vai ser o nosso juiz, por direito. Avançando, Hebreus 1, verso 1 a 6, vai falar sobre a maneira com que o Senhor fala à raça humana. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a quem? Aos anjos, quanto
herdou mais excelente nome do que eles. Agora, presta atenção, numa pequena contradição aqui. Nós lemos que Jesus foi posto o quê? Acima de quem? Dos anjos. Se você ler no próprio livro de Hebreus 2:5, vai falar que ele foi posto o quê? Abaixo dos anjos. O que muitos vão contra-argumentar, falando sobre ele ser apenas humano e não divino, e ter recebido o título de divino pelo seu sacrifício, usam essa passagem aqui. Mas são duas coisas distintas. Paulo está nos falando a respeito de Jesus no aspecto celestial, enquanto no outro está falando do seu aspecto missionário. Ou seja, ele foi posto abaixo dos anjos enquanto natureza humana. Por quê? Cristo, enquanto estava aqui, estava limitado a muitas coisas das quais os anjos não estão. Porém, em sua essência e após ressurreição, onde ele pegou e tomou a divindade por completo, já não mais a limitação humana, ele voltou a ter o seu status superior a qualquer outro anjo. Então, quando a gente ver e olhar para a Bíblia em alguns aspectos, devemos entender o contexto do qual está sendo mencionado ali. Aqui, embora é o mesmo livro, o assunto é diferente. Está compreendendo? Estão comigo? Ok. Então, a Bíblia fala que o trono de geração em geração pertence ao Senhor. Ele recebeu isso. Agora, se Jesus não foi gerado por Maria, nem criado por Deus, então ele é Deus? Se nós olhássemos esses versos aqui, tanto Pedro, Tito, o próprio Mateus, quando vai falar, em João, o próprio Senhor falando sobre ele, e na carta de João, todos vão colocar Jesus como sendo Deus, aquele que estivera junto com o Pai, aquele que é Deus, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, há clara evidência na Bíblia de que Jesus não é um ser qualquer, ele é Deus. Ok? E aí vem a expressão que eu li com vocês lá em 1 João, ou em João 1, verso 1 e 2. E aí eu quero um tempinho com vocês aqui. Aqui está em grego, ok? Essa expressão aqui, em arche logos, eu não sou muito bom em grego, tá? Mas é mais ou menos assim. No princípio, é a mesma expressão que nós vamos ler lá em Gênesis. Mesma expressão. Tanto que alguns vão dizer que a palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio, muitos vão colocar como sendo Jesus, o qual é o verbo que João registra. Então, aquele que estava no princípio, que criou tudo, pronto, tudo foi feito, é Jesus. Porém, essa expressão no finalzinho aqui, cair, que é uma conjunção, os testemunhos de Jeová falam que não existe. Então, ficaria mais ou menos assim. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Hotheos, e Jesus era Hotheos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Pai, e o verbo era o Pai. Não faz sentido. Se eu colocar nessa posição aqui, dá um dualismo, como se eu estou classificando a mesma pessoa de forma diferente. Mas não é assim. O Filho é um, o Pai é outro, e ambos estavam presentes desde o princípio. Eu não posso ignorar o fato, colocando somente o Pai presente e atribuindo a Jesus o título de um ser criado, baseado em uma expressão que não é verdadeira. Então, voltando para cá, caí, teos, em logos, e Deus era o verbo, e o verbo era Deus. Então, se algum dia você pegar um testemunho de Jeová, e ele pegar e falar contigo esse verso, fala assim, não, mas
lá não fala que ele era Deus, fala que somente estava com Deus. Tente gravar isso, porque essa expressãozinha aqui, ó, ela é muito importante. E o verbo era Deus. O verbo que João vai falar, que se fez carne, era Deus. Avançando, antes que Abraão existisse, já disse o Senhor, eu existi. Existindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, Paulo vai falar em Filipenses 2, 5 e 6. Agora, olha que interessante isso. Nós vimos semana passada que esses 3 atributos aqui, ó, pertencem única e exclusivamente a Deus, que é a questão da transcendência, está além da compreensão humana, a temporalidade, ou seja, não mudar com o tempo, não ser afetado com o tempo, e a imanência, ao mesmo tempo que está distante, pode estar muito perto, envolvido. E Jesus possui essas 3 aqui. Ele era antes de Abraão, ele existe desde a eternidade, não mudou com isso, e está presente em nosso meio. Agora, a pergunta é: se Deus de fato se encarnou, viveu com Cristo, quem morreu então? Se nós vemos que Deus é eterno, quem morreu? Porque se de fato Jesus é Deus, ele não pode ter morrido. Não pode ter morrido. Não pode ter morrido. Porque se ele morreu, anula já Deus. E como é que você vai explicar para alguém que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo? E aí? Aí você fala assim: ah, não, mas ele morreu, mas o espírito dele foi para o céu. Aí você vai falar que quem morre, o espírito vai para o céu já direto. E aí? Ah, não, ele morreu, mas ficou dormindo, ou ficou vagando pela terra. Aí você vai para o lado do espiritismo. Como é que você vai explicar isso? Quem morreu na cruz? Cristo ou Jesus? Essa é a pergunta. E aí vamos tentar explicar um pouquinho essa questão. O nome Jesus Cristo já é uma lição didática para a gente crer nessa, me entendam bem, tá? Dualidade do ser dele. Quando eu me refiro e quando a Bíblia fala sobre Jesus, envolve o aspecto humano do ser. E o Cristo, o Messias, o prometido, o anunciado, o aspecto divino. Quando eu falo Jesus Cristo, nessa minha fala está envolvido os 2 atributos dele, o ser divino e o ser humano. Porém, ainda assim, como é que eu posso dizer que Cristo morreu ou Jesus morreu na cruz? Por exemplo, quem aqui já gosta de jogar videogame? Quem já jogou videogame aqui? Alguém já jogou videogame? Jogaram já videogame? Já jogaram aquele videogame de passar fase? Jogaram já aquele joguinho de passar fase? E aí você joga e vamos dizer que é uma... Quem jogou Mario aqui? Mario, né? Mario, aquela fase de Mario. Você está naquela fase mais difícil da fase de Mario, a tua vidinha já está pouca e de repente você não consegue pular aquele bichinho lá. E aí o que acontece? O que acontece? Quem morre? O Mario que morre? O que você fala assim? Morri. Você não fala isso? Morri. Mas o Mario não morre, porque o Mario está no joguinho lá direto, não é? Você morre. Me entendam bem, eu quero talvez ser o mais didático possível, para você entender quem foi que morreu na cruz. Deus não pode e jamais poderá morrer, senão ele perde esse atributo de eterno. Mas Deus, para redimir o ser humano, se valeu de uma missão. Qual é essa missão? Se encarnar, ter uma matéria, ter um corpo, ok? Então ele se fez carne. Quem morreu na cruz foi Jesus ou foi Cristo? Quem morreu na cruz foi Jesus ou foi Cristo? E aí? Jesus. Quando eu digo Jesus, eu digo no aspecto humano. Aquela matéria, aquele corpo que o Senhor usou para vir à terra, viver em nosso meio,
teve um fim. E deveria ter um fim. Jesus morreu. Porém, Cristo não. E esse é um aspecto, irmão, que talvez você não vai entender, e talvez não vou conseguir explicar, porque nem eu entendo por completo, e a eternidade não vai nos ajudar a entender sobre isso. Como é que pode acontecer isso? Aconteceu. A matéria morreu, teve um fim. Porém, a essência não. Cristo não morreu. Jesus sim. E aí, como num joguinho, você tentando passar a fase, pô, morri. Jesus morreu, mas Cristo não. E aí, a morte de Cristo, ou a morte de Jesus, foi um testemunho, não somente a nós, mas a todo ser vivo, até aqueles que não caíram em pecado, que nós cremos em outros mundos, para testemunhar do amor. Até que ponto vai o amor do Pai? Até que ponto vai o amor de Deus? Até o ponto de morrer na cruz. De morrer na cruz. Aquele ser com sangue divino, que andou em nosso meio, derramou o seu sangue para pagar o meu e o teu pecado. E ao mesmo tempo, aquele ser que andou entre nós, divino por completo, foi capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. A tumba não o segurou, porque ele é um ser diferente. Mas como assim? E aí é um ponto que eu quero entrar com vocês. Pois Cristo habita onde? Corporalmente. Pois em Cristo habita o quê? Corporalmente, toda o quê? Plenitude da... Esse habitar, katoitekei, existe, por exemplo, se eu falar assim, ó, eu estou morando aqui, eu estou vivendo aqui, qual a diferença? Qual a diferença? Eu estou morando aqui e eu estou vivendo aqui. E aí? É curioso que no português nós temos alguns sinônimos que a gente acha que é tudo igual, mas não é igual. Há uma diferença nisso. Assim como no grego, o que foi traduzido como habitar aqui, no grego há uma diferença entre habitar temporariamente e habitar permanentemente. Jesus, a matéria, a forma humana de Deus, não é uma habitação temporária, mas uma habitação permanente. Atos capítulo 1, quando Jesus vai subindo aos céus, os anjos vêm e confortam o discípulo, esse, da mesma forma que está subindo, vocês estão vendo ele subindo, da mesma forma ele vai descer. Essa forma que ele assumiu para toda a eternidade. Ele não veio aqui apenas para brincar de ser bonzinho, para apenas demonstrar a sua habilidade, o seu poder. Muito mais do que isso, ele veio para demonstrar para mim e para você o amor dele. Ele, podendo ser diferente, se fez igual, para que nós entendêssemos o quão valiosos nós somos aos olhos dele. Então ele veio e habitou, e essa habitação humana, ele leva para todo sempre. Na eternidade, veremos Cristo como nós. Eu digo que vai ser o inverso. Se na criação nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, iremos na eternidade ver Deus sendo a nossa imagem e semelhança. Porque seremos semelhantes, porque ele se fez semelhante. E nessa habitação ele veio para revelar a plenitude de Deus. Olha que interessante. Quando a gente fala sobre plenitude, tem essa expressão monogenês, quando ela fala sobre o primogênito. Deixa eu voltar aqui. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho para que todo aquele que nele, né? Sabe muito bem essa passagem. E usa o seu filho unigênito. Não usa a expressão? Unigênito.
Essa expressão em grego é monogenes, que quer dizer único de sua espécie. Ou seja, esse filho do qual o pai anuncia que veio morrer no meu e no teu lugar é único em sua espécie. Somos chamados de filhos, e de fato somos filhos, mas não somos filhos como Jesus é filho. Porque a espécie, a raça é diferente. Somente Ele possui atributos os quais nós não temos, e que é exclusivos de Deus. Por isso que Ele é o único Filho de Deus, no sentido de propósito, de missão, de salvação. Não tem nenhum outro que pôde habitar em uma matéria e ainda assim ter as duas naturezas, a divina e a humana. Não teve nenhum outro ao longo da história humana capaz de sacrificar a vida em prol da salvação de um outro. Não teve nenhum outro capaz de ressuscitar, curar e fazer o que Ele fez. Não teve, somente Jesus pode. Por isso que Ele é único. Por isso que Ele é único. Mas aí muitas pessoas vão começar a colocar outros seres em pé de igualdade com Jesus. Então você vai ter os católicos colocando Maria como entre Jesus e o Pai. Então se você orar a Jesus e Jesus não atender, ore a Maria, porque a mãe intercede por você. Está errado. Não tem nenhum outro ser que possui atributos divinos, assim como possui Jesus. E aí você vai ter outros, como os islâmicos, falando que Alá, que Maomé, assim como Jesus é um profeta, mas Maomé está errado. Não tem nenhum outro ser que possui características semelhantes de Jesus. Somente Ele é assim. Somente Ele é assim. E a teologia de muitos hoje implica em diminuir Jesus. E o inimigo sabe disso, e ele usa isso. Semana que vem a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E uma das formas de a gente diminuir Jesus é enaltecer uma energia. Então Jesus é muito bom, é bacana, é amor. Porém, Ele veio e nele habitou a plenitude do Pai. Só conhecemos o Pai por intermédio dEle. Só entendemos a plenitude de Deus por intermédio dEle. Não tem como, a relação passa por intermédio de Jesus, porque Ele é semelhante a nós. É semelhante a nós. O que nós temos de mais conhecido de Deus está em Jesus. E aí eu pergunto, o quanto nós conhecemos Jesus? O quanto sabemos dele? Será que ele é apenas um ser histórico? Ou é de fato o meu e o teu Salvador? Como eu perguntei a princípio, será que ele é lunático? Será que ele é mentiroso? Ou de fato ele é quem disse ser? Isso é a minha vida, é a tua vida que vai dizer. Muitas vezes colocamos Ellen White acima de Jesus. Ah não, Ellen White, está errado, irmãos. É Jesus. Colocamos o pastor, está errado. É Jesus. É o que ele disse. Se ele não disse, não está dito. Você pode contra-argumentar muitas coisas, mas o que ele disse é verdade. Porque ele veio e uma das suas missões foi nos revelar o Pai. E como ele disse, eu e o Pai somos um. A vida em mim e a vida em todo aquele que me recebe. E para concluir, saiu aí? Ele diz que eu venci o mundo. E todo aquele que o aceita e se entrega verdadeiramente, também passa a ser um vencedor. E aí o verso que a gente usou, e eu volto a dizer, não é meu intuito esgotar conhecimento a respeito disso. É apenas iniciar uma reflexão. Não é meu propósito dar um ponto final para isso, mas fazer você pensar, refletir. Há muito mais coisa para descobrirmos sobre Ele, e muito mais que nós jamais iremos descobrir, porque assim como nós falamos, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Sabemos, amados, isso aqui, mas Deus é muito maior.
muito maior. Que a gente continue crescendo na descoberta do nosso Senhor, e que você entenda e viva uma vida de sacrifício, mas entendendo que o que tinha que ser feito já foi feito. Jesus morreu por mim e por você, e o sangue dele é o único que pôde nos purificar e nos salvar, porque como ele disse, ele é Deus. Amém?